Quiz C++, questão 18. De acordo com o padrão C++23, qual é a saída deste programa? Então é um programa que tem uma classe chamada A, outra classe chamada B, que herda de A, e uma função chamada G, que recebe uma referência de A. E antes de falar da main, vamos falar das funções das classes. Então a classe A tem uma função virtual chamada F, que imprime A, e a classe B também ela faz uma sobrecarga desse método F, e no caso dela ela imprime B. E essa função G, que recebe uma referência de A, ela chama a função F de A. Então isso aqui já é uma primeira coisa a se pensar, o que vai ser chamado aqui nessa questão, se vai ser a função F de B ou a função F de A. E aqui na main, então, finalmente ele declara um objeto do tipo B, chamado B minúsculo, e chama essa função G para esse objeto B minúsculo aqui. Então o que vai acontecer? Quando ele chamar a função G, o que o G vai interpretar como recebido aqui vai ser do tipo A, porque o cabeçalho dele recebe um tipo A e chama a função A. Então mesmo se ele foi declarado como B aqui, a referência aqui dentro da função G, ela vai ser do tipo A, já que o B é um tipo de A. Todo B maiúsculo é um tipo de A maiúsculo. Mas e aí, qual que ele vai chamar aqui? Uma coisa que pode ter de pegadinha aqui dessa questão, na verdade a principal pegadinha dela é a questão do privado e do público aqui, porque na classe A, a função F ela é do tipo pública, mas na classe B ela é do tipo privado, ou seja, só a classe B poderia acessar ela, em tese. Outras funções não poderiam, mas mesmo a função F sendo privada em B, o acesso, se é público ou privado, ele é checado no ponto de chamada, levando em consideração o tipo que está sendo referenciado aqui, que é um tipo A. Como a função F ela é pública em A, então, mas ela também é virtual, e essa aqui é uma outra coisa que muda o output, é o fato dela ser virtual e pública, que como ela é virtual, ela herda virtualmente as funções dela. Então, quando você tem uma referência do tipo A, mesmo se você tem um objeto do tipo B, se você referenciar ele como A, ele vai continuar referenciando a classe do tipo B. Isso é questão de polimorfismo em tempo de execução, o nome desse conceito. Polimorfismo em tempo de execução. Então, você tem uma classe A com virtual e uma classe B sobrescrevendo esse virtual. Mesmo se você quando você chamar um objeto do tipo A, ele vai continuar chamando a função do tipo B, a função virtual do tipo B. Mas ela é privada aqui, mas isso não importa, porque ela é pública nesse ponto aqui. A função G, ela enxerga o objeto F aqui como público por causa da classe A. Mas na hora de referenciar qual das duas funções ele vai usar a da classe B, justamente porque ela é do tipo virtual. Se ela não fosse virtual, aí no caso ele imprimiria A, mas como ela é virtual, então ela vai chamar a da classe descendente, que é o B. Então, o pega mesmo dessa questão é sobre o tipo de acesso ser privado em B. Mas isso não importa, porque o A enxerga a função F como pública. Então, essa é a questão de hoje. Muito obrigado e até a próxima.